A Maria Valtorta tem uma coisa muito interessante. São 10 volumes este livro, está bem? Estava a confundir com a Luísa Picarreta. São 10 volumes que começa desde o início da concepção de Maria até ao fim da vida de Jesus. E é muito interessante porque o que é que ela faz? É muito parecida, por exemplo, com a Beata Ana Catarina Emmerich, os místicos, não é? Os místicos tiveram revelações particulares, visões, locuções interiores e escreveram, alguém escreveu por eles. Não é? Por exemplo, a Beata Ana Catarina Emmerich foi o Brentano que escrevia aquilo que ela ia dizendo, porque ela estava acamada e estigmatizada. Portanto, o mundo da mística é um muito, muito grande. A partir da Bíblia, Deus diz a Abraão, vai para a terra que eu te mandar. Teve uma locução interior. Nós não podemos apagar isto da Bíblia. São Gabriel aparece a anunciar o plano de Deus a Nossa Senhora. Mas São Gabriel já tinha aparecido antes. Sabeis a quem? Não. Tinha aparecido aos pais de São João Batista, Zacarias e Isabel. Apareceu. Está lá. Vejam no Evangelho. São Gabriel, o mesmo. Veio anunciar que ele ia ser o precursor do Messias. Não é? E então, e o Evangelho, como foi revelado em 10 volumes, eu gosto muito de ler os místicos, e acontece que, conforme era o Evangelho, ao domingo, o que é que eu fazia? Eu ia ver a parte que Jesus tinha revelado também à Valtorta. Se bem que a Sagrada Escritura é revelação pública, não precisamos de mais nada para nos salvar. A verdade é que nós não podemos calar a boca de Deus. Deus continua a revelar-se, como se revelou em Fátima. Como se revelou a Santa Maria de Alacoque. Como se revelou a Santa Faustina na Polónia. Deus continua a revelar-se. Graça para mim, eu vou-vos explicar um bocadinho o que é Maria Valtorta, para vocês perceberem. A Maria Valtorta é uma mística, foi uma mística italiana que nasceu no dia 14 de março de 1897 na Itália e faleceu em 1961. E foi um exemplo de uma alma extraordinária com vida extraordinária. Foi uma das 18 grandes místicas marianas. Aos 23 anos, um revolucionário comunista espancou-a com uma barra de ferro, deixando-a com limitações físicas e de cama até à sua morte. Durante esse tempo, uniu todas as suas dores à paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. O seu confessor, ao ver a grandeza da sua alma, pediu-lhe que escrevesse a sua biografia. Tudo isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Depois de escrever a sua biografia, de 1943 e 1950, ela começou a receber uma série de visões que transcreveu em 17 volumes. Entre eles, a sua obra mais conhecida, o Evangelho como foi revelado ou o Poema do Homem-Deus, porque esta obra é conhecida por estes dois nomes. O Evangelho como foi revelado ou o Poema do Homem-Deus. São 4.800 páginas repartidas por 10 volumes. Ela relata a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo dia a dia. O Papa Paulo VI apoiou a leitura da obra de Maria Valtorta, assim como o Padre Pio. A Madre Teresa de Calcutá era uma leitora assídua dos seus escritos. A celebração dos 50 anos da morte de Maria Valtorta foi acompanhada por altas personalidades da Igreja. Do ponto de vista histórico, os biblistas surpreendem-se como é que uma pessoa que não teve estudos possa ter um conhecimento tão detalhado. E isto acontece frequentemente com muitas místicas. São pessoas que se sabe que não tiveram grandes estudos e que revelam um conhecimento sobre a Bíblia, sobre a fé, acima daquilo que elas estudaram. Com Maria Valtorta passou-se o mesmo, inclusive passou-se também com dados geográficos, descrições que ela faz daquela zona onde ela nunca esteve e que batem certo com a geografia e os costumes das pessoas daquela zona. Mais ainda, aconteceu que a determinada altura ela foi acusada de não ser exata, porque determinadas coisas que ela dizia
os historiadores diziam que não estavam corretas, mas, porque Deus tem sempre razão, em escavações arqueológicas mais tarde veio-se a ver que ela tinha razão naquilo que tinha dito. Ora bem, estamos a falar de uma mística, estamos a falar de revelações privadas. Antes de começarmos, o que é que diz a Igreja sobre isto? Porque, obviamente, nós temos que ser cuidadosos naquilo que fazemos. Tudo aquilo que todos nós devemos fazer deve ser sempre dentro da Igreja Católica. E hoje em dia, cada vez mais. Portanto, eu alerto-vos porque hoje há uma grande, além da confusão que nós temos à nossa volta, a confusão do mundo, há também uma grande confusão e às vezes desnorte dentro da nossa querida Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, eu vou-vos dizer o que é que a Igreja diz para não haver qualquer dúvida. Está bem? Diz assim: a primeira manifestação de maior relevância veio do Papa Pio XII, o qual, numa audiência particular com 3 sacerdotes, afirmou o seguinte: publique-se este trabalho como está, quem o ler compreenderá. Posteriormente, contudo, a obra teve inexplicável resistência do Santo Ofício, hoje a Congregação para a Doutrina da Fé, na ocasião, sob a liderança do cardeal Ottaviani, chegando a constar em 1960 do índice dos livros proibidos. A obra só foi retirada dessa lista de livros proibidos em 1966, quando essa censura foi revogada pelo Papa Paulo VI. Importa ressaltar que a falta de motivação de natureza teológica ou doutrinária no ato da condenação e ainda a perceber o contexto e a atmosfera da época em que ocorreu também a proibição do Diário de Santa Faustina, que hoje é santa, e da censura ao Padre Pio, cujas funções sacerdotais foram restringidas, também pelo então prefeito do Santo Ofício, cardeal Ottaviani. Eu posso-vos dizer que, pessoalmente, eu não vi até hoje nada daquilo que li nos escritos de Maria Valtorta, eu não vi até hoje alguma coisa que eu, como nós dizemos em bom português, me cheirasse mal. Alguma coisa que fosse contra aquilo que o Evangelho nos diz e que aquilo que a Santa Igreja nos ensina. Obviamente que as revelações privadas não são um quinto Evangelho. A verdade já nos foi revelada. E mesmo assim nós já temos dificuldade em dar conta disso. Verdade? Não é? Quer dizer, nós só para cumprir os 10 mandamentos já é difícil. Para fazermos aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina e os exemplos que Ele nos dá nos Evangelhos e nos Atos dos Apóstolos, já é difícil. No entanto, o que esta obra tem, e outras obras que já foram mencionadas no retiro de outras escritoras místicas, o bem que isso nos traz é ajudar-nos a amar essas palavras, esses atos que Jesus fez com outro amor. Porque é feita uma descrição, é feita uma envolvência. E, portanto, obviamente que isso nos vai ajudar. O Catecismo da Igreja Católica diz: no decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, que é o caso destas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Todavia, não pertencem ao depósito da fé. O seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente. Numa determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o sentir dos fiéis sabe discernir e guardar o que nestas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou dos seus santos da Igreja. E eu relembro-vos o que está dito em João 21, 25, que diz assim: há ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se elas fossem escritas, uma por uma, penso que o mundo não teria espaço para os livros que se deveriam escrever. Amém? Eu tinha aqui uma descrição um bocadinho maior sobre o que é uma mística. Vou-vos só dar uma pequena ideia, porque às vezes a gente ouve esta palavra e o que é uma pessoa mística. O que é uma mística? A palavra mística provém do grego mystikos, que no contexto da Igreja Católica, ou no contexto do cristianismo, quer dizer, é um conhecimento direto e experimental, em que a pessoa experimenta Deus nos seus mistérios. Características da mística cristã.
gera um conhecimento mais íntimo e profundo de Deus e dos seus mistérios e distingue-se do conhecimento dos teólogos e dos simples cristãos. E isso se deve ao facto que o místico teve uma particular experiência de Deus. Portanto, conforme eu já vos disse, dou-vos o exemplo de Santa Faustina. Porquê que eu dou o exemplo de Santa Faustina e Luísa Picarreta? Santa Faustina, porque também os seus escritos estiveram proibidos, e hoje é santa da Igreja. Luísa Picarreta, porque também foi uma alma vítima, portanto, Maria Valtorta ficou de cama, entregando os seus sofrimentos toda a sua vida. A Luísa Picarreta e, por exemplo, a Beata Alexandrina viviam da hóstia. Portanto, são coisas que não se explicam. Como é que uma pessoa vive tantos anos só da Sagrada Comunhão? Não se explica, não é? Portanto, isto traz-nos outra vez para a questão da fé. Se nós quisermos ver estas questões da fé só com o nosso intelecto, com o nosso racional, dificilmente nós acreditamos nestas coisas. Dificilmente acreditamos que Nossa Senhora engravidou do Espírito Santo e que se manteve virgem. Dificilmente acreditamos que Jesus Cristo ressuscitou. Não acreditamos nisso. Não é? Portanto, nós estamos habituados a acreditar só naquilo que vemos com os nossos sentidos. Mas, se eu sair lá para fora e o vento soprar, eu consigo ver o vento? Não consigo, mas vejo os efeitos dele.